Boa noite, Cacai. Já vou. O Chico Sá já deixou a deixa, né? Vamos jogar para ele direto. Salve. Olá, Gabi. Olá, Chico. Tudo bem? Olha, vocês estavam comentando agora, eu estava ouvindo no final, uma coisa extremamente relevante e importante. Eu estou escrevendo sobre isso, inclusive, para sair essa semana. Esse movimento, a impressão que eu tenho, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, a impressão que eu tenho é que a defesa técnica do Bolsonaro, de certa forma, desistiu, porque viu que a materialidade é abundante, que a autoria está colocada. Depois do depoimento do ex-comandante do Exército e do almirante da Aeronáutica, além de toda a prova que foi produzida, a impressão que eu tenho é que eles, de certa forma, Gabi, eles desistiram da defesa técnica e estão fazendo algo que é extremamente perigoso, um pouco o que o Chico Sá estava dizendo. Eles estão optando por fazer o enfrentamento do processo político, ou seja, fazendo reuniões políticas, fazendo aquela manifestação do dia 25, fazendo manifestações que o Bolsonaro está indo pelo interior e atacando o Supremo de uma outra forma. Não é aquele ataque frontal, baixo nível, que se fazia na época que o Bolsonaro julgava que era todo poderoso. Isso aí, ó, falando com os extraterrestres através de celulares. Eles estão atacando o Supremo para minar a respeitabilidade do Supremo, dizendo que eu só aceito ser julgado se for por juízes que sejam isentos, atacando o Supremo, dizendo que isso é a ditadura do judiciário. Sabe o que pode resultar isso, Chico? Aquilo que eu até então tenho tido dificuldade de defender. Pode resultar numa prisão preventiva por tentativa de obstrução da justiça. Olha como é grave. Diga, querido. É a prisão preventiva, não estou falando disso. Alguém já me disse, não, mas não pode decretar a prisão preventiva dele, porque ele ainda não foi indiciado. Espera aí, mas o ministro Alexandre de Moraes já pegou o passaporte dele, já determinou. Ele fazendo essa palhaçada aí, nas praças, nos palanques, indo ao Rio de Janeiro, ele foi lá como é que chama? São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, agora está anunciando que vai... Esse cara não pode ficar fazendo isso nas barbas de todo mundo, incitando a população contra o Supremo, o filho falando a pataquada lá nos Estados Unidos. Quer dizer, não pode deixar essa coisa correr frouxa, porque senão, a hora que o tempo da justiça acabar, chegar a hora do julgamento, ele vai mandar prender os ministros e nos prender a todos nós, que somos críticos a ele. Deixa eu te dizer, existe uma necessidade de fazer uma análise técnica. Eu tô escrevendo um artigo que vai sair essa semana que eu faço um apelo à Polícia Federal, que é técnica, competente, está fazendo um trabalho admirável, para que ela relate o caso do Bolsonaro. Isso significa que tem que acabar a investigação com as outras coisas, não. Mas a materialidade e a autoria, no caso Bolsonaro, Heleno, General Heleno, Braga Neto, desse grupo mais próximo ali, é abundante. Tecnicamente, está na hora de relatar. Sabe por quê, Chico? Quando relata, a Polícia Federal vai fazer, olha, não precisa estar indiciado para prender, não. Tem os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal e eles estão aparecendo. Eu, que estava dizendo, não, vamos dar a eles o direito pleno de defesa constitucional, agora eu estou dizendo uma coisa técnica, não é política. Manda prender logo. Eles estão fazendo uma pressão, não daquela maneira idiota que fazia, em cima do Supremo Tribunal, para influenciar no julgamento. Isso é crime. Isso é crime. Então, o que é importante agora? A Polícia Federal tem que fazer... Porque, veja bem, você faz uma busca e apreensão na casa do General Heleno, uma abundância de prova. Depois você pega... E eles são uma operação Tabajara, eles fazem prova contra eles próprios. Aquela gravação lá é uma coisa inacreditável, né? Só que chega um momento que, se você for investigar tudo que acontece, não vai acabar, porque são serial killer. Eles são profissionais do crime. Eles cometem crime à profusão. Então, eu penso que a Polícia Federal deveria agora, e olha que dizer isso não é nenhuma pretensão, não, é com a experiência que eu tenho de advogado criminal, deveria fazer o relatório, indiciar esse grupo mais forte que está lá. O depoimento do comandante do Exército é fortíssimo, é gravíssimo, e não é um depoimento solto. Nós temos uma série de provas que foram amealhadas através de busca e apreensão, através de delação.
de documentos que eles produziram e tal. Então, eu concordo com o que vocês estavam falando. Está havendo uma tentativa de politizar o processo, de dizer que o Supremo Tribunal não é isento, e isso sim pode justificar uma prisão preventiva. O ideal seria que eles fizessem a defesa técnica nos autos. Eu li agora a notícia que o advogado dele, inclusive, um dos advogados dele deixou de advogar para ele. Porque ao tentar fazer esses movimentos capilarizados no Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal, eles estão correndo um risco muito grave. E o Supremo Tribunal Federal, especialmente o Ministério Público e a Polícia Federal, tem que estar atento a isso, e certamente estão. Não tenho dúvida, não. Não tenho dúvida. Certamente estão. Eu acho que nós vamos ter, em pouquíssimo tempo... Claro, o ideal seria que tivesse ainda a outra operação contra os políticos, dentro da linha que estava seguindo, Gabi. Seria o natural. Vieram contra os financiadores, vieram contra os políticos, os militares. As pessoas falavam, não vai sair contra os militares. Eu dizia, calma, gente, vai sair. Tem uma lógica a investigação, uma lógica muito bem amarrada. O trabalho, se você vê com um olhar técnico e com o crivo de quem faz isso a vida inteira, o depoimento do general, as perguntas, Gabi, são assim, vocês devem ter lido, não sei se vocês tiveram esse detalhe assim, porque eu sou advogado. Então, o cara fala, você foi a visitar o Palácio do Planalto depois das eleições? Aí o cara, estive lá algumas vezes. Porque consta aqui que você foi 7 vezes. Eles já sabem tudo, entendeu? Quando você faz a pergunta, já tem um cipoal de prova, de investigação que está feito, que não vai lá para mentir, não. Não vai lá para mentir. Você vê que o próprio Valdemar já julgou um pouquinho o presidente para ir embora. Já falou, não, eu só fiz aquele pedido lá porque ele insistiu, ele pressionou. Ou seja, está maduro. Cacai. O processo tem que acontecer. A investigação está madura. Só uma coisa. Quer dizer, não pode o tempo da justiça demorando deixar o cara ficar fazendo arruaça e articulando um golpe com seus seguidores, um golpe político, como você disse. Não é? Então eu quero perguntar, tecnicamente, não pode sair a prisão preventiva dele, enjaula ele logo, aí deixa o processo seguir para pegar os políticos que estão metidos nisso, são muitos, né? Claro. Deputados, deputadas, senadores, pilantras, né? Pegar essa galera. Que são 18. Porque eu queria saber o seguinte, se encerrar agora, relatar, acabou o inquérito, né? Esse pessoal escapou? Não, não, claro que não. Isso é comum. A Polícia Federal faz um relatório do núcleo do Bolsonaro com os generais tais e quais, os coronéis tais e quais, talvez um ou outro político dali. Esse é o núcleo. Você faz o relatório. E, evidentemente, continua a investigação. Tem muita coisa. Você não tem que acabar o inquérito. O que você tem é em relação àquele que era o maior beneficiário, o que tramou o golpe mais fortemente, que, do meu ponto de vista, é o ex-presidente Bolsonaro. Junto com quem? Junto com os generais que estavam ali do lado, dando a sustentação. Aí você faz um corte, faz o relatório, e claro que tem que continuar a investigação. Ou você faz, essa semana agora, uma busca e apreensão em cima dos políticos para você poder fazer uma coisa só, e vai ser amplo demais. Eu, sinceramente, o meu artigo que vai sair quinta-feira diz exatamente isso. Está na hora do relatório, para pegar esse grupo que você colocou aí. E isso não significa que vai terminar a investigação séria, competente. Exatamente. Não só isso. Ele pode ser julgado. Você pode tirar esse núcleo, julgar esse núcleo, terminou o inquérito, ele ia a julgamento e continuar investigando os demais? Pode? Não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, assim, o time aí termina o julgamento. O Poder Judiciário, eu gosto de dizer isso, para explicar, é um poder inerte, né? É um poder que só age se provocado. O que a polícia vai fazer? Vai fazer no relatório, vai mandar para o Ministério Público. Quem apresenta a denúncia é uma peça formal que, se recebida pelo Supremo, dá início à ação penal. Bolsonaro vai virar réu junto com esse bando dele. Então, a denúncia, quem apresenta é o Ministério Público, que tem que ter tempo minimamente. Sabe uma coisa que me deu um alento enorme, Gabi? Quando o doutor Paulo Gonet assumiu a Procuradoria-Geral da República,
ele tinha 4 dias só que ele era Procurador-Geral da República, quando recebeu o relatório parcial da Polícia Federal pedindo aquela busca e apreensão, gente, em 4 generais, a prisão de coronéis da ativa. Aquilo foi um momento crucial da investigação. E o doutor Paulo Gonet, com muita competência técnica, ele é muito reservado, fez o pedido que a Polícia Federal endossou, porque o Ministério Público tem que pedir, e aí veio o ministro Alexandre e decidiu. Isso é muito importante. Nós não estamos nunca pregando que a investigação deva terminar. Nós estamos pregando que, no tocante ao grupo mais próximo, ao bando mais próximo daqueles que estavam coordenando a tentativa de golpe, que é Bolsonaro e esse grupo, já está maduro, já tem prova suficiente. Vai juntar mais prova? Vai, não é preciso. Não é preciso ter mais prova. Se por acaso ao longo do tempo vier provas de outros crimes, faz aditamento da denúncia. É assim que funciona. Obviamente, fazendo um recorte. Eu acho até que é mais inteligente, viu, Chico e Gabi? É mais inteligente, é mais fácil de você levar a julgamentos técnicos. Se você fizer o grupo do Bolsonaro, você faz o grupo dos financiadores, o grupo dos políticos. É assim, não tem nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade nisso. Cacá. E eu repito, para mim é fundamental um relatório parcial agora com o grupo do Bolsonaro. Falando em grupo, quando a gente fala dos militares, né, até a nossa produção fez uma arte separando a função ali de cada um, né, um organograma que a gente consegue visualizar bem. A gente tem, por exemplo, o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que implicaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atrelando ele à minuta do golpe, né? E a defesa do Bolsonaro, justamente, a defesa era de que ele nunca tinha passado, antes da gente ver todo desenrolar dessa história, de que nunca tinha passado pelas mãos dele uma minuta do golpe, e aí a gente teve justamente 2 ex-comandantes das Forças Armadas corroborando com o que já tinha dito Mauro Cid no passado. A gente teve hoje também para falar a respeito dessa tese de defesa do ex-presidente Bolsonaro. A gente teve agora o presidente Lula dizendo que, chamando o Bolsonaro de covardão, e eu vi alguns analistas, agora há pouco eu estava falando aqui a respeito do Otávio Guedes, por exemplo, dizendo que isso pode fundamentar a defesa dele, né? Dizer que ele não tinha coragem para dar um golpe. Isso de fato existe esse risco? Isso pode fundamentar uma tese de defesa do ex-presidente Bolsonaro? Ou você acha que não tem essa força? Olha, o Guedinho é muito meu amigo, eu adoro ele como comentarista e tal, mas de direito eu estou vendo que eu não entendo nada. Quer dizer, é claro que sempre tem nunca uma fundamentação jurídica para fundamentar uma defesa dessa, né? Eu acho até que o Lula está falando demais, falando de quem não deveria estar falando, mas isso é uma análise política que não é o caso aqui. O que eu entendo? A defesa técnica, repito, perdeu um pouco, no meu ponto de vista, o rumo, está fazendo uma defesa mais política. Nada disso que está acontecendo, se você pega assim, você pega um homem que foi comandante do Exército, o outro foi comandante da Marinha, da Marinha não, da Aeronáutica, eles vão lá e falam, esse documento chegou aqui, em 23 de janeiro, Chico, do ano passado, eu escrevi um artigo que o título é "Se fizer isso, vou te prender". Ele chegou a dizer isso para o Bolsonaro. Olha a gravidade, o almirante agora Batista confirmou isso. Ou seja, o grau de prova que está sendo coletado é muito grande. Não é só prova testemunhal, não. Tem o documento. E o documento tem lá uma frase, que o Bolsonaro, evidentemente, é um homem muito ignorante em termos de leitura e tal. Mas dentro das 4 linhas, está lá no texto dele, que é a frase que ele falava insistentemente. E outra coisa, nós não sabemos ainda toda a prova que foi produzida com as delações do Mauro Cid. O que eu entendo? A abundância de materialidade, a prova evidente de autoria, faz com que a gente tenha que, não é fechar esse capítulo, é fechar essa investigação específica para dar ensejo a uma denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Vamos devolver essa questão para o Judiciário. Porque vocês falaram muito bem,
o que eles estão tentando fazer é desacreditar o órgão julgador. Eles chegaram a dizer, veja que coisa absurda, chegaram a dizer que o Alexandre não poderia julgar porque o Alexandre tinha interesse. Gente, se fosse assim, qualquer fascínora olhava para o tribunal e falava assim, pô, eu vou ameaçar aquele cidadão lá, que ele vai ter que se dar por impedido. Ou seja, o cara que está sendo investigado vai escolher quem é que vai sobrar para julgar. Vamos levar a sério. Eu entendo que acho que realmente o Lula está falando um pouco demais, quem sou eu para ficar aqui criticando? Eu penso que o Lula tem uma visão política que dá um show em quase todos nós e tal, mas essa questão agora é jurídica. Uma investigação técnica extremamente bem levada. Eu estou muito impressionado. Eu acompanho a forma com que eles estão fazendo. Eles estão amarrando, Chico. Eles estão amarrando a investigação. Aquilo que eu comentei com vocês quando vim aqui, quando eu vi aquele documentário que o Alexandre falou dos 40 financiadores, eu falei, opa, não tem esses 40 financiadores. No outro dia tinha, porque ele já tinha autorizado quando ele foi ouvido. No outro dia estava nas ruas. Agora, Cacá... Então, a gente... Diga. Não, é porque além disso... Não, eu só... Conclua que eu quero perguntar outra coisa do Bolsonaro. Assim, para mim, o mais grave agora é que a gente não caia no canto deles. Quer dizer, eles já saíram um pouco da defesa técnica, estão fazendo uma defesa política perigosíssima, no meu ponto de vista, perigosíssima, mas nós, a sociedade, as pessoas que acompanham o processo, as pessoas que têm voz da sociedade, vocês que são formadores de opinião, nós não podemos cair nesse jogo deles. Agora é pedir que a Polícia Federal feche esse capítulo. Não vai terminar a investigação, não, mas feche esse capítulo para que a gente possa, enfim, levar o processo ao Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, Cacá, que eu queria lembrar, há outros processos, né? Há outros inquéritos. Tem o negócio das joias, tem o negócio das vacinas. Isso está parado? Não está andando, né? Não. São 5 inquéritos que estão sendo conduzidos de forma razoavelmente amarrada, muito bem feita, mas pelo que eu sei, evidentemente eu não tenho acesso lá, mas é porque esse inquérito de 8 de janeiro, ele pegou uma importância tal, porque, gente, quando se comprovou aquilo que nós falávamos e que as pessoas achavam que a gente era exagerado, quando se comprovou que efetivamente o golpe estava na porta, que nós seríamos presos, o Alexandre não seria só preso, não, existia propostas de matá-lo. Isso, claro que tem que ter eu diria assim, uma urgência na investigação, mas tudo a seu tempo, certamente vai vir aí a questão da pandemia, certamente vai vir aí a questão das joias e outras. Existe uma investigação sobre rachadinha que está voltando à tona, existe investigação sobre imóveis no exterior de lavagem de dinheiro, mas é muito grave essa questão específica, porque, veja bem, a lavagem de dinheiro, ela tem que ser punida, mas ela não vai mudar a vida da gente em nada. A questão das joias tem que ser punida, mas não vai mudar a vida da gente em nada. A questão do 8 de janeiro muda, porque se eles não forem punidos, vão dar o golpe, vão tentar dar o golpe de novo. Nós vamos presos. Ou seja, em vez dele, vamos nós presos. Essa que é a questão. Por que a prioridade 0 tem que ser o inquérito de 8 de janeiro? Por isso. Porque eles estão se articulando, eles continuam nas ruas, continuam provocando o Supremo de uma forma um pouco mais, eu diria, coordenada, sem aquelas bravatas que ele fazia, e xingando o filho de Supremo, e xingando o ministro Supremo, mas é tão grave quanto, porque é uma tentativa de desmoralizar o poder que vai julgá-los. Isto, no meu ponto de vista, tecnicamente, pode dar um ensejo a uma prisão preventiva por tentativa de obstrução de uma investigação. Opa! Olha lá, Severos Cacai. Ele deixou o lead para o final. É isso aí, Cacai. Obrigada por hoje. Obrigado demais. Precisamos falar mais. E olha, funcionou bem hoje, viu? Legal. Tá, mas nós precisamos conversar. Depois eu vou te ligar, ver se atende, que a gente tem mais o que conversar. Combinado.